Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição da nossa liga aqui nas plataformas do portal imirante.com. Estou aqui ao lado de Eduardo Lindoso, participando com a gente também desta edição. E claro, essa e outras edições você pode acompanhar também nas plataformas do portal imirante.com e também no Imirante Esporte. Começando, Eduardo, com uma dúvida que está na cabeça do torcedor boliviano, do torcedor do Sampaio Corrêa. Teve derrota no último final de semana, tem jogo agora diante do Guarani. É um momento de maior instabilidade do Sampaio nesse momento para você na Série B? Eu não vou dizer que é o maior momento de instabilidade, porque não, na minha opinião, não houve um momento de estabilidade. Vem estável desde o início. Já vem estável desde o início. Quem olha o copo meio cheio, olhando para os jogos em casa, vê que o Sampaio não perdeu nenhum em casa. Eu já analiso com o copo meio vazio, porque o Sampaio enfrentou times da parte de baixo da tabela e não venceu em casa. Pegou a Tombense e não ganhou, o Operário também não ganhou. Ganhou o Brusque, que é um dos times que agora está até crescendo, mas é um dos times mais frágeis desse início de competição. E ganhou o Vila Nova. Ou seja, o Sampaio tem 4 derrotas fora e tem 2 vitórias em casa em 4 jogos. Se ele vencesse os 4 jogos que ele fez em casa, ele estava numa posição muito melhor. Ou seja, eu olho o copo meio vazio, acho que o Sampaio ainda não engrenou, porque para eu dizer que ele está instável, ele tinha que já ter algum momento estar com uma estabilidade. Para mim ainda não teve essa estabilidade. Agora, muita gente fala, Eduardo, que Léo Condé à parte, né, que Léo Condé está num momento assim, de muita crítica, né, principalmente com o que aconteceu no jogo lá do Mineirão, mas muita gente fala que ele não tem o pé de obra, talvez ali possível para fazer algo mais. Você concorda? Você acha que... Fala pé de obra, qualidade jogador, qualidade técnica dos jogadores. Eu acho que para a campanha que o Sampaio está fazendo, poderia estar um pouco melhor. Poderia estar um pouco melhor. Com esse atual elenco, que pesa as dificuldades, por exemplo, a falta de um Ferreira que faz muita diferença. Aí não foi culpa dele, é lesão. Pimentinha, a idade já não permite uma sequência grande de jogos. Mas, por exemplo, a última partida diante do Cruzeiro, para mim, teve total interferência da escalação do Léo Condé. A partir do momento que ele botou um terceiro zagueiro pesado, o Gabriel Furtado, um cara que pegou o Jajá ali pela esquerda, ele não ganhou uma jogada ali no mano a mano com o Jajá. Ou seja, ele abriu 2 alas que, na minha opinião, foi uma ideia interessante, mas o técnico do Cruzeiro conseguiu se sobrepor em cima bloqueou a subida dos 2 alas, o Mateuzinho, que é um bom jogador, e o João Vitor também, que é um bom jogador, e principalmente ele montou um esquema parecido com o que times como Flamengo e Palmeiras fazem. Segura o lateral esquerdo com uma saída mais tranquila de 3 ou 4 jogadores e libera o jogador ala que tem mais qualidade. Mais agudo. Quem é mais agudo? O Mateuzinho. Só que o técnico do Cruzeiro botou já ali daquele lado e matou Então quer dizer, Eduardo, não teve ali muita vantagem de fechar treino e tudo mais, porque o Léo Condé faz muito isso, né? De esconder jogo. O Pesolano, então, fez a leitura certa. Fez a leitura certa e eu acho que com o elenco que o Sampaio tem e com o nível do G4 da Série B, que é o nível de times de Série A que a gente acompanha, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, então são times que têm um elenco e investimento muito maior do que o Sampaio. Só que com o elenco que o Sampaio tem, eu acabei de falar dos times que o Sampaio enfrentou. O Sampaio enfrentou a Tombense, que é o atual lanterna, o Brusque, que é um dos piores times do campeonato, o Operário, que está no meio de tabela, e o Vila Nova. O Sampaio vencesse esses 4 jogos, tu pegar o elenco do Sampaio e o elenco desses times, o Sampaio teria facilmente 4 vitórias aqui. E outra coisa, né? Por mais que você por mais que você tenha também uma lista de times que você visitou nessa Série B mais difíceis do que os times que você recebeu, tem isso também. Mas você tem que pontuar fora, né? Não, vai estar zerado. Não, aí a tabela de visitante do Sampaio, na minha opinião, mais pesada, ela foi ingrata. Nitidamente. Pegou Bahia, Cruzeiro, Sport. Pois é. Que parece que o Sport deu uma queda de rendimento, perdeu o CRB naquele jogo adiado. Assim, a tabela ingrata que o Sampaio teve fora, ela foi muito favorável dentro de casa. O Sampaio ainda vai pegar Grêmio, ainda vai pegar Cruzeiro, ainda vai pegar Bahia aqui em São Luís. Ou seja, nesse início de campeonato, com a instabilidade do Sampaio, se ele não tivesse sido tão instável, ele estaria numa posição melhor. Se tivesse vencido 4 jogos, hoje o Sampaio estaria com certeza entre os 6 times do campeonato, perdendo 4 jogos fora. E só lembrando o seguinte, né, que nesse momento que nós estamos gravando, o Sampaio está na zona intermediária, mas é importante ressaltar, né, Eduardo, isso que você está mencionando. A diferença entre o Sampaio hoje
em relação aos últimos colocados é de 2 pontos. De 2 pontos. Se ele tivesse Muito vencido próximo. 4 jogos em casa, ele estava muito bem. Estava com uma folga maior. E a tabela dentro de casa ajudou o Sampaio. Mais na frente não vai mais ser assim, porque vai pegar os times mais fortes da competição. E o Sampaio que tem, portanto, nesse próximo final de semana, o Guarani, que pelo histórico, né, Eduardo, pelo menos dos últimos confrontos, não é um histórico positivo. Não é um histórico positivo, mas mais uma vez o Sampaio pega um time da parte de baixo da tabela. O Guarani está na zona de rebaixamento, apesar de ser um time tradicional, campeão brasileiro, mas, ou seja, a tabela para esse início de primeiro turno, que a gente já pode dizer que é início, porque são 19 rodadas, a gente está indo para a 9ª, ainda tem 10 rodadas, ou seja, está sendo uma tabela muito favorável. Aí a gente vai de novo àquele assunto da torcida. Nem a torcida do Sampaio tem apoiado o time dentro de casa, ou seja, o fator casa, quem olha pelo lado positivo, o Sampaio não perdeu nenhum jogo. Quem olha pelo lado um pouco mais crítico, poderia ser mais. Poderia ter sido melhor. Enfrentou times frágeis. Aí a torcida não apoia. O Sampaio, recentemente eu estava fazendo um levantamento, o Sampaio está na zona de rebaixamento. O Transfermarkt, né? O Transfermarkt fez o levantamento lá, o Sampaio ele é a 17ª melhor média de público, ou seja, está na zona de rebaixamento. Não tem nem 2.000 de média de público, é muito pouco. Ou seja, o fator casa para o Sampaio tem que valer dentro do campo. Não vai ter esse apelo, como o próprio Léo Condé falou. Quando a gente sai daqui de São Luís, o clima de hostilidade é grande. Realmente, vai pegar o Cruzeiro, vai pegar a CRB, vai pegar a Sport. São times de massa. Aí os times... Vão encher estádio. Não, exatamente. E o que eu falei sobre a instabilidade do Sampaio dentro de casa com uma tabela favorável, passa muito por isso. Vê um CRB aqui, vê um Vila Nova. O Vila Nova perdeu, mas vê uma Tombense, vê um Operário, times que estão ali patinando na competição, chega aqui, encontra um clima de mais tranquilidade, um clima de estádio vazio, consegue ali arrancar um ponto do Sampaio. O Sampaio, historicamente na Série B, um dos principais problemas do Sampaio, a gente até falou da campanha de 2020, do próprio Léo Condé, é essa instabilidade aqui dentro de casa, que na minha opinião passa muito pela falta de apoio da torcida. Se o Sampaio tivesse um caldeirão aqui, provavelmente arrancava mais pontos. Ele não consegue. Então, assim, ele pega ambientes hostis fora de casa com um investimento inferior o Sampaio. Se ele não tiver o menor investimento, ele tem um dos 3 menores. Aí ele sai de São Luís, pega hostilidade. Normalmente viagens mais longas. Hostilidade nos estádios, com menor investimento. O que o Sampaio deveria ter, o maior trunfo dele nessa Série B, já que ele é um dos 3 times mais pobres da competição, seria os jogos dentro de casa. Mas porque um time de massa, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, tu pega o Brusque, a cidade não tem 300 mil habitantes e tem mais média de público que São Luís, tem 1 milhão de habitantes. E concordo plenamente contigo, só vou ressaltar. Esse jogo contra o Guarani no fim de semana, é importante lembrar, esse jogo seria nesta quarta-feira, nós estamos gravando. Na quarta-feira seria, portanto, hoje. Esse jogo foi remanejado para o fim de semana e vai concorrer, não diretamente, mas tem uma concorrência com a final da Champions. A final da Champions vai ser um pouco antes, então tem muita gente que pode escolher a final europeia e deixar de ir no Castelão. Aí ela concorre com a TV, concorre com os times do Sul e do Sudeste, que a gente sempre está comentando aqui. Flamengo, Vasco, sempre levam muitos torcedores para os bares, para essas transmissões de stream, Premiere. Pois é. E o Sampaio você acaba ficando em casa. Ou seja, historicamente, a gente pega os públicos do Sampaio, são muito ruins, e do Moto também. E não podem ser assim. Muita gente acredita a história do Nota na Mão, mas em 2015, por exemplo, campanha do Léo Condé, não tinha Nota na Mão e o público ia no estádio Castelão. A última entrevista dele, depois do Vila Nova, ele lembrou que ele falou assim, o meu sonho é pegar aquele público que a gente teve em 2015, porque a gente sabe, ele falou, e ele foi bem sincero, eu acho legal, ele falou, o investimento que a gente tem é pouco, a gente precisa de muito apoio para conseguir campanhas parecidas com essa de 2015 e 2020, foram as melhores da história do Sampaio na Série B. Então, assim, a torcida do Sampaio tinha que ser um trunfo para o time, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, um estádio grande, a possibilidade de fazer um caldeirão. Para mim, o maior trunfo do Sampaio na Série B seria a torcida e o estádio grande que tem. Só para encerrar o assunto, lembrando, essa campanha de 2020, bem ressaltada por você, tinha pandemia. Então o Sampaio não tinha pressão fora de torcedor contra. Então isso facilitou também a questão de pegar ponto fora. Em 2015 foi o contrário. Os jogos aqui tinha 10 mil, 9 mil pessoas. Vai ver o rendimento do Sampaio em casa? Aumenta. A pressão aumenta. Enfim, é isso. Vamos falar agora do Moto Clube de São Luís. O tal segue o líder, hashtag aí que está aí sendo comentada pelos torcedores. Tem caravana se mobilizando para ir para Belém para acompanhar esse jogo do final de semana. Agora, Eduardo, é justificável essa empolgação nesse momento?
do torcedor rubro-negro ou está além da conta? Eu acho que é justificável o que a gente falou do apoio do Sampaio. O Moto vem com um público também pequeno. Tu pegar ali o Nilzinho Santos, cabe mais de 10 mil 1.500 pessoas no jogo contra o Tu Fluminense. pega um estádio que cabe mais de 10 mil pessoas e dar 2 mil, já tá pouco, né? É pouco, mas já é alguma coisa. Tu já vê uma festa, o estádio é menor, fica um a clima... atmosfera é outra. Fica um clima mais caseiro, uma atmosfera de torcedor... essa virada histórica diante da equipe do Fluminense, tu vê aquela paixão, aquela empolgação, o Jair foi abraçado pela torcida, a bandeira, isso aí, pra mim, é o que movimenta o futebol. Isso pegar os clubes que mais fazem história dentro do futebol, são os clubes que têm essa empatia com a torcida. A gente pega recentemente a história do Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, se fala muito da pressão, 90 minutos da torcida. Então, a torcida, de fato, é um 12º jogador dentro do campo. Então, se o time tem essa simbiose com a torcida, ele consegue algo diferente. Eu acho que um dos principais trunfos de Sampaio e Moto é a torcida, já que são times que não tem muito investimento. Para mim, esse momento de empolgação ele é muito justificável, porque o futebol é feito de momento. A gente sabe que esse primeiro turno essa primeira fase da Série D são 14 jogos, são muitos jogos, são 2 competições, depois vai para o mata-mata, que vai pegar Retrô. Que aí é outro torneio, Retrô, né? Pode pegar o Brasiliense, o Azures, que são times que são os melhores times da Série D. Então, assim, eu acho que a empolgação tem que acontecer. Assim que se cria ídolos, assim que se cria empatia, e é isso, ó, o Jair hoje em dia é um cara adorado pela torcida, são só 6 jogos, mas pô, os caras estão fazendo valer. O torcedor dos times maranhenses, principalmente o Moto Sampaio, ele é tão carente que se tu pegar 4, 3 jogos, eles ficam muito empolgados, e é justificável. O técnico vem fazendo um trabalho legal, não sei se daqui a 2, 3 jogos a gente vai falar o contrário, vem fazendo um trabalho legal, vem colocando os jogadores da base, sendo protagonista dentro do time, o Ronald, o Enzo, vem fazendo substituições ali, por exemplo, tirou o Douglas, voltou, mas ele manteve o Lucas Hugo. Ou seja, o futebol é feito de momentos, cara. Tu pegar 4 jogos bons num time é o suficiente para a torcida se empolgar. E o torcedor, por enquanto, está aproveitando esse momento. Agora, esses jogos contra a Tuna, porque a gente já falou dos jogos, que o Moto vai encerrar essa primeira perna contra a Tuna em Belém e recebe a Tuna aqui. Obrigação de 6 pontos, pelo que a gente tem de referência do adversário? Pelo que a gente vem vendo que a Tuna vem perdendo até dentro de casa mesmo, um time bastante frágil. Tá saindo o jogador. E o Moto fez 2 jogos fora de casa. Perdeu aquele jogo muito estranho diante do Castanhal, num campo que era praticamente impraticável futebol. Total. Venceu o Castanhal e tem capacidade de vencer a Tuna. Se ele vencer esses 2 jogos, aí tu já viu o time embalou, cara. O time já, a torcida acaba entrando, comprando. A tendência que a gente imagina para o futuro é que cada vez mais o torcedor do Moto passe aí ao estádio. Tem que viver o momento da empolgação. Futebol é isso, cara. Tu ganha 2, 3 jogos, tem que viver, porque a estabilidade é muito grande. A gente tem um calendário desgastante para os times do Nordeste, por mais que a Série D tenha essa regionalidade, os times mais tu pega uma viagem daqui para Belém muito cansativa. O Moto viajou de ônibus para Tocantinópolis, ou seja, acho que vai fazer a primeira viagem aérea, se não me engano, agora. É muito cansativo, é desgastante, o elenco são pequeno, os departamentos médicos não têm infraestrutura, os clubes não têm infraestrutura, não tem como o jogador ter digamos, um dia de um atleta de alto rendimento saudável. A alimentação desses caras não é a mesma de um grande clube, os médicos não têm a mesma infraestrutura, então é tudo mais difícil. Então, se não for essa simbiose, essa empolgação da torcida, esse lance de viver o momento, eu não sei no que tem que se apegar. Não, eu tô contigo, não tem isso. Investimento. Porque aí a simbiose que você fala é em relação torcida-time, no aspecto esportivo e no aspecto financeiro, de claro, ajuda em sócio-torcedor, o cara compra a camisa, vai pro estádio. Então, assim, eu acho que esses times que não têm investimento têm que viver de momento. E o Moto, eu sempre falo isso, tem que ser assim uma junção de fatores para dar certo. Como já deu certo com o Léo Condé em 2 anos no Sampaio, como vem dando certo no Moto. É chegar um técnico que saiba viver essa realidade, porque é uma realidade totalmente diferente, de falta de infraestrutura, de jogadores que não estão nas principais prateleiras do país, mas você descobre um Ronald que era lateral, manda para o meio, tem uma qualidade. Você pega um Enzo que é um jogador novo, que tem mobilidade. Muito potencial. Aí tu pega o Lucas Hugo, que é um cara que
ele tem a cara do Moto, joga ele pra lateral, o cara vai, joga, se dedica. E assim tu vai montando um time dentro das tuas realidades. Então, assim, o Moto tem que explorar muito esse momento, porque a gente não sabe até quando vai durar. E lembrando que no próximo dia 26, o Moto também tem uma reunião importante para discutir o projeto SAF, Sociedade Anônima, e também para anunciar medidas para a reforma do CT Pereira dos Santos. E ainda, como tu mesmo publicaste recentemente no portal Emirante.com, ainda vem mapeando o mercado. O Moto vem mapeando o mercado. Precisa. Tem só um lateral direito no elenco. Zagueiro, precisa de mais. Precisa de zagueiro com a lesão do Vanderlei, que a gente projeta que pelo menos vai ficar mais uns 2, 3 meses fora, tem que vir. E o outro que está desfalcando o time por lesão é também o zagueiro Luiz Eduardo. Tá fazendo falta, tem que ficar mais algum tempo fora do time. Como a gente fala, são 2 campeonatos. Essa primeira fase, 14 jogos, aí vem o mata-mata que vai pegar times do Brasil todo. Não, aí é outro torneio. Ou seja, essa Série D, pra mim, de todas as séries, é a mais difícil, cara. Por aí mesmo, é muito difícil. Série D que também tem o Juventude Samas, que nesse final de semana a gente também está acompanhando aqui na Liga, vai receber a equipe do 4 de julho, né? Precisando ganhar, o Juventude ainda não ganhou, né? Ainda não ganhou em casa na Série D do Campeonato Brasileiro. E claro, a Liga também acompanhando o Sampaio Basquete, que tem um jogo mais casca nesse final de semana diante do Veracruz Campinas, mas com condição, claro, de vencer. Provavelmente o time que vai fechar ali os 4 primeiros pro playoff. Provavelmente, é time praticamente certo também de playoff. A gente vai encerrando mais uma edição da nossa Liga, agradecendo a você pela audiência e lembrando que este e outros programas você pode acompanhar nas plataformas do portal Imirante.com. Agradeço a Eduardo Lindoso e chamo você para o próximo programa. Até lá!